bem conhecido, se quiser estudar alguma coisa do budismo. Aqueles 3 versos que o Buda fala: evitar todo o mal, praticar o bem ao máximo, purificar a própria mente. Esse é o ensinamento de todos os Budas. Antes da gente ir para a gente abrir essas reflexões sobre o Dharma, um sutta que está no... Deixa eu ver qual sutta que é esse. Está naquele livro do Nissen Koen, que tem uma ontologia do Kanmi Pali. Está no Anguttara Nikaya, deve estar no Anguttara 8, se eu não me engano. Está na página 413 do livro. 8 fluxos de mérito. Existem discípulos 8 fluxos de mérito, fluxos do salutar, nutrições da felicidade, que são celestiais, com amadurecimento na felicidade, conducentes ao céu, que levam a qualquer coisa desejada, amada e agradável, a felicidade e bem-estar de alguém. Quais 8? Aqui, um nobre discípulo foi ao Buda como refúgio. Esse é o primeiro fluxo de mérito, fluxo do salutar. Ademais, um nobre discípulo foi ao Dharma como refúgio. Esse é o segundo fluxo de mérito. Foi a Sangha como refúgio. Esse é o terceiro fluxo de mérito. Ademais, discípulos, existem essas 5 dádivas, prístinas de longa data, tradicionais, antigas, não corrompidas e nunca antes adulteradas, que não estão sendo suspeitas e que não serão suspeitas, não menosprezadas pelos sábios, ascetas e brahmanes. Quais são essas 5 dádivas? Aqui, um nobre discípulo abandona a destruição da vida e abstém-se disto, abstendo-se da destruição da vida. O nobre discípulo dá a inúmeros seres, sem medo, sem hostilidade, sem opressão. Assim dando, ele próprio compartilhará de imensurável ausência de medo, hostilidade e opressão. Essa é a primeira das dádivas, prístina, e o quarto fluxo de mérito, fluxo do salutar. Ademais, um nobre discípulo abandona a tomada do que não é dado e abstém-se disto. Essa é a segunda das dádivas, e o quinto fluxo de mérito. Ademais, um nobre discípulo abandona a má conduta sexual e abstém-se disto. Essa é a terceira das dádivas, e o sexto fluxo de mérito. Ademais, um nobre discípulo abandona a fala mentirosa e abstém-se disto. Essa é a quarta das dádivas e o sétimo fluxo de mérito. Ademais, um nobre discípulo abandona o uso de bebidas alcoólicas e aguardentes, que são a base para a negligência, e abstém-se disto. Abstendo-se do uso de bebidas alcoólicas e aguardentes, o nobre discípulo dá a inúmeros seres sem medo, sem hostilidade, sem opressão. Assim dando, ele próprio compartilhará de imensurável ausência de medo, hostilidade e opressão. Essa é a quinta das dádivas, prístinas, de longa data, tradicionais, antigas, não corrompidas e nunca antes adulteradas, que não estão sendo suspeitas e que não serão suspeitas, não menosprezadas pelos sábios, ascetas e brahmanes. E é o oitavo fluxo de mérito. Estes discípulos são os 8 fluxos de mérito, fluxos do salutar, nutrições de felicidade, que são celestiais, que com amadurecimento na felicidade, conducentes ao céu, e que levam a qualquer coisa desejada, amada e agradável, a felicidade e bem-estar de alguém. Seção 357, página 413. Coração benevolente. Bhikkhus, não tenham medo de atos meritórios. Eles são equivalentes a felicidades, esses atos meritórios. Por enquanto eu sei muito bem que por um longo tempo eu vim a experimentar resultados desejáveis, prazerosos e agradáveis de atos meritórios frequentemente praticados. Por 7 anos eu cultivei um coração benevolente, metta. Tendo assim feito, eu não retornei a este mundo durante 7 éons de contração e expansão do mundo. Sempre que o mundo contraiu-se, eu entrei por meio do renascimento, na esfera dos devas de Abhasara. E quando o mundo expandiu-se de novo, eu vim a surgir num palácio de Brahma vazio. Então lá eu me tornei o Mahabrahma, o grande Brahma, o inconquistado, o vitorioso, o todo-poderoso. E 36 vezes eu fui Saka, o rei dos devas, e múltiplas vezes, 7, eu fui um monarca universal, justo e virtuoso, conquistando os 4 cantos da terra,
trazendo estabilidade e segurança ao país e possuindo os 7 tesouros. Que necessidade há de se falar de mero reinado local? Então, Bicos, ocorreu-me isto. Pergunto-me de que feito meu seria esse o fruto? De que feito isso seria o amadurecimento? Que eu seja agora de tão grande poder e imponência? Então, ocorreu-me isso. Isto é o fruto de 3 feitos, o amadurecimento de 3 feitos. Que eu seja agora de tão grande poder e imponência, isto é, ações de caridade, generosidade, ações de autocontrole e ações de abstinência. Então, nesses suttas, o Buda aborda o assunto de segundo item do Ovada Patimokkha: praticar o bem ao máximo. Você vê, não é simplesmente querer plantar no meio da areia do deserto. Não cultiva essa mente no meio da areia do deserto. A gente vai cultivar alguma coisa numa região austera, uma região escassa, que tem escassez de água. A gente precisa usar outros itens de suporte. A gente tem que fazer alguma coisa com esse solo. A gente tem que cuidar e colocar condições para que ele possa servir para alguma coisa. Do contrário, só vai nascer coqueiro. Se a gente quer alguma coisa que não seja coqueiro, então a gente tem que estudar quais são as condições necessárias para que surja outro tipo de árvore. Então aí tem que fazer um esforço, né? Não é simplesmente, não, tem areia, eu vou plantar jabuticaba, né? Não vai dar muito certo isso. Então, assim, a mente é a mesma coisa, né? A gente vai cultivar essa mente, que essa mente tenha saúde mental, que ela tenha estabilidade, que ela tenha paz, que tenha felicidade, mas a gente simplesmente quer sentar, fechar os olhos e que, surja felicidade. Quais são as causas e condições para a felicidade surgir na mente? Você vê, essa prática da bondade, a prática de ações meritórias é uma base essencial disso. E é engraçado, como é triste, né, que muitas pessoas chegam aos suttas, né, chegam a esses registros de discursos originais do Buda, mas pulam esses suttas que falam do essencial, do que a gente tem que fazer, e ficam procurando uma técnica mágica de meditação que você intelectualiza e você intelectualmente vai sentir felicidades em cima daquela areia toda da mente, sem ter regado, sem ter nutrido aquele solo. E aí não dá certo, porque tem que olhar o contexto todo. O que o Buda ensinou, né? Essa meditação está em qual contexto? Né? Tá bom, a meditação por si só traz benefícios. Mas vamos ver, como que o Buda ensinou meditação? Né? Será que se eu experimentar outras ferramentas que o Buda sugeriu, não vai ter mais benefício ainda? Você vê certas coisas assim que as pessoas às vezes ocidentais menosprezam, né? Prática de bondade, prática de generosidade, prática de meta. Você vê, o Buda falou para não temermos atos meritórios. Tem algumas pessoas que às vezes acabam chegando no budismo e tendo a ideia que não. Atos meritórios é para quem quer renascer no plano celestial, quem quer renascer rico. Então eu não vou fazer isso. Aí no próximo nascimento nasce numa condição não muito favorável, dificuldades adicionais, fica mais difícil praticar o Dharma. Então também tem noção disso, né? Onde a gente está agora, onde a gente, se tiver muito difícil, né, no plano físico, né, fica difícil praticar o Dharma. Então assim, a gente tem o que a gente tem hoje pelos ensinamentos do Buda, pelos que os mestres nos deixaram, né, pelas questões do passado, né, méritos do passado que a gente fez. Então a gente tem que usar esse mérito de forma sábia para construir em cima disso ainda mais bondade, não perder o que a gente tem e cair de nível no futuro, porque aí fica difícil praticar. Se a gente nascer num país que tem guerra, que tem conflito,
Como que a gente vai conseguir praticar o Dharma? Um país em que não tem o Dharma. Como que a gente vai conseguir praticar? Muitos de nós nascemos longe do Dharma. Aqui no Brasil, você vê, o Mosteiro Sudavali não tem 8, 7 anos. Na época que eu fui para Tailândia, não tinha mosteiro no Brasil. A gente tinha que ir para Tailândia, não tinha opção. Quem tinha interesse de dar esse passo tinha que ir para Tailândia, né? Na Europa, nos Estados Unidos era complicada a questão de visto para brasileiro, né? Então a Tailândia acaba sendo a opção que restava. E aí tinha que lidar com todos os elementos: clima, comida diferente, língua diferente, adaptar tudo aquilo. Mas hoje já tem mosteiro no Brasil, né? Então você vê, facilita para quem tem interesse. Tem ensinamentos em português, né? Não tem que aprender uma língua nova para poder ouvir o Dharma. Algumas cidades têm centros de meditação com grupos de encontros regulares, algumas não. Eu mesmo em Minas, na cidade que eu morava, não tinha que se virar. Participava online, do jeito que podia. Mas para aqueles que moram perto, né, você vê, tem um efeito vir presencialmente, né? Quem tem essa oportunidade, nem todo mundo tem. Então, usar isso para construir mérito, construir a nossa bondade. Com base nisso, a gente coloca a nossa meditação. E aí as coisas, não é questão de que é errado praticar meditação, que é fora do contexto do budismo, que é uma heresia ou alguma coisa assim. Questão de tipo, opa, vamos fazer o melhor uso possível dessa ferramenta. Vamos ver. A meditação fora do contexto do budismo trouxe benefícios. Vamos ver, como no contexto do budismo, do ensinamento do Buda, o que mais que o Buda ensinou para nutrir essa meditação? Então, em vez de a gente simplesmente querer plantar jabuticaba na areia, a gente vai, opa, vamos fazer um trabalho nesse solo antes aqui. Vamos colocar boas qualidades mentais, vamos cultivar a bondade, e aí a gente vai cultivar a meditação em cima disso. E aí as coisas fluem melhor, as coisas são bem mais lubrificadas, tem felicidade de praticar aquilo, não é simplesmente uma luta, uma lástima, uma batalha dolorosa e tensa o tempo todo, né? Tem alguma felicidade ali, uma felicidade mais sutil. Você vê, essas cerimônias também têm elementos disso, né? De cultivar a humildade, cultivar essa recordação do Buda, das qualidades do Buda, dos discípulos do Buda, ocasiões auspiciosas de ensinamento, né? Tipo, toda vez que a gente recita esses versos de cerimônia, eu arrepio, né? Tipo, você pensa assim, nessa mesma data, quando fala nessa mesma data, dá um arrepio, né? Porque, tipo, assim, nossa, 2.560 e poucos anos atrás, o Buda foi essa ocasião, e aqui a gente está fazendo a recordação dessa cerimônia, né? Tipo, nossa, como isso é auspicioso. Essa tradição ter preservado isso por 2.500 e tantos anos. Com relação ao primeiro elemento do Ovada Patimokkha, né? Evitar todo o mal. Engraçado que a gente, como crianças ocidentais, fomos educados a combater o mal, né? Esse todo desenho animado demonstra, né? O legal é combater o mal. O certo é combater o mal, destruir o mal, sair perseguindo o mal por aí. Mas o Buda não vai muito por essa abordagem. O Buda fala evitar todo o mal. Praticar o bem ao máximo. Você vê, combater o mal tem um tanto de gente hoje em dia querendo fazer isso. Mas praticar o bem, quantas pessoas tem, né, querendo fazer isso? E evitar o mal também acaba sendo menos cansativo, né? Mais pacífico, né? Porque a gente não tem que sair pelo mundo destruindo o mal, né? Porque a maldade existe no mundo, né? E a medida seria muito cansativo a gente ter que fazer tudo isso, poder lidar com a nossa mente. A gente, opa, tem maldade, a gente não se envolve com isso, né? A gente evita o máximo se envolver com maldade. Mantém distância, é mais fácil do que você querer, tipo,
mudar aquilo, né? Que tipo, às vezes tem um grupo de pessoas com mais intenções ou simplesmente com uma mente meio distorcida, né? E aí você tem que sair, que é resolvendo essas coisas, para você poder praticar, é muito complicado isso. Então, mais simples a gente ficar no nosso... olhar para essa mente, né? Não dizer que a gente tem que ignorar o problema do mundo, né? Mas assim, o Buda ensina primeiro a gente purificar essa própria mente, né? A gente está em melhores condições de ajudar os outros quando a gente purifica essa própria mente. Do contrário, é muita cobiça, raiva, delusão operando. A gente não vê as coisas com clareza. O que a gente deve, onde a gente deve tocar e onde a gente não deve tocar. Para a gente não se queimar também. Porque maldade é complicado. Você vê, você tem um grupo de pessoas que tem más intenções, que faz atividades criminosas. Você vai lá e fala para elas, para de fazer isso é maldade, isso é mau karma. As pessoas não vão te ouvir, ou então vão ficar com raiva de você e vão querer te dar uma lição, né? Então, assim, é bom tomar cuidado, né? Você vê. Se a gente sente que as pessoas podem nos escutar, é outra história, né? A gente pode dar um toque com um amigo, uma pessoa próxima. Agora, quem está imerso em atitudes negativas é complicado. Acaba sendo mais fácil a gente manter distância. Equanimidade. Você vê, nem sempre o budismo incentiva compaixão, né? Tem ocasiões que a gente é saudável intervir. Tem ocasiões que realmente não dá para intervir, né? Tem pessoas que são teimosas, né? Pessoas alcoólatras, pessoas complicadas mentalmente, né? Tipo, é muito difícil ajudar uma pessoa assim. A pessoa não quer ser ajudada, a pessoa está fundada em vício, fundada em álcool, a pessoa não tem clareza do que está fazendo da vida, mas não tem como você ajudar a pessoa. Aí você tem que desenvolver equanimidade, ok? Deve ser karma dessa pessoa ser assim, né? A pessoa deve ter feito algum mau karma no passado para ser tão deludida assim, né? Então, também não vou queimar minha cabeça por causa disso. Faço o que dá, quem sabe, desejo bem essa pessoa, né? Mas também não vou me queimar por causa disso. Então, evitar o mal, né? Você vê, o Buda fala dos 5 preceitos morais, né? Você vê, praticar o bem, já tem mais pessoas interessadas. Agora, evitar o mal no sentido de abandonar o mal, abandonar más qualidades da mente, aí fica mais difícil, né? Mesmo na Tailândia, em países budistas, é muito comum as pessoas conseguirem praticar generosidade, né? Isso é muito admirável, né? Nesses dias tipo Magha Puja, Visakha Puja, Salaha Puja, lota o mosteiro, mais de 1000 pessoas vêm praticar generosidade e oferecer comida no mosteiro e compartilhar da refeição. Vêm oferecer coisas para os monges, requisitos dos monges, requisitos para o mosteiro, itens para o mosteiro. Mas quantas daquelas pessoas evitam o mal, né? Seguem os preceitos, né? Aí já diminui bastante, né? Vão tomar os preceitos de evitar destruir vida, evitar roubar, evitar traição, evitar mentiras, evitar drogas intoxicantes. Ninguém é obrigado a sair simplesmente seguindo essas coisas. Ele deve entender o que a gente está... Como é que fala? É saudável olhar para isso, né? Tipo, o que está acontecendo aqui? Vamos estudar esse assunto, né? Vamos tentar entender, vamos praticar isso e tentar entender pela nossa prática, né? Às vezes para a gente fica difícil de entender, mas por que o Buda fala desses preceitos, né? Qual será a razão por trás desses preceitos, né? Tipo, ele deu alguns exemplos, né? A pessoa desfruta de ausência de medo, ela faz essa doação de ausência de medo para os outros seres. As pessoas se sentem seguras, né? Se as pessoas não roubam, né? Aí não precisa ficar, quando a pessoa recebe visita em casa, não precisa ficar escondendo as coisas, né? A gente se sente seguro, que a pessoa não vai tomar nossas coisas, né? Os outros seres se sentem seguros na nossa presença, né? Tipo, e ficam com medo da gente, né? Com isso a gente também tem ausência de medo na nossa mente. Então o Buda cita alguns benefícios, né? Mas assim, são só alguns que o Buda citou, né? Mas assim, é só isso mesmo? Né? Tem que olhar para essa mente, praticar e entender qual o benefício disso, né? O Buda coloca isso como benefício para a prática, né? Como bondade também. Então, se a gente, como é que fala?
Também não se martelar por causa disso. Também não fazemos essas coisas, mas assim, vamos tentar, vamos olhar para isso. Será que eu consigo fazer isso? Que benefício tem quando eu faço isso? Vamos experimentar fazer isso. Meu mente fica mais estável, mais saudável. E aí a gente vai sentindo as águas, né? E vai combinando a confiança com a experiência, né? E as coisas vão caminhando. E as coisas vão se encaixando. E aí devagarzinho a gente vai construindo em cima disso. E aí a meditação fica mais fácil, né? Que tipo, purificando as ações, né, nesse nível mais grosseiro, né, nível físico, né, nessas ações mais extremas de cobiça, raiva e delusão, aí a mente fica mais domada, a mente fica mais obediente. Quando a gente fala para ela observar a respiração, ela obedece, ela não simplesmente sai seguindo a torta direita qualquer coisa que passa na frente. O Buda falou, ações de caridade, ações de autocontrole, né? Então tem benefício isso. Não é simplesmente a gente está se frustrando, né? Tem benefício isso, esse tipo de coisa. A gente está contendo a mente, contendo os impulsos da mente, redirecionando a mente. E aí a bondade que a gente constrói através das nossas ações não se perde, não é corroída, né? É como se a gente construísse uma grande barragem para guardar água e a gente evitasse, se algum furo aparece na barragem, a gente vai lá e tampa. E aí a água não é perdida. Então, da mesma forma, né? Tipo, a bondade que a gente constrói através da generosidade, através da prática do Dharma, a gente não perde através das quilezas e das más ações. Não deixa aquilo vá. A gente faz um esforço para conter aquilo. Então você vê, às vezes é curioso, né? Como que às vezes as pessoas ficam muito focadas em sutras que ficam falando de técnicas de meditação, sendo que tipo, você vê, e essas coisas básicas, gente? Não adianta você querer falar de árvores se você tem um terreno arenoso. A primeira coisa a fazer é arrumar esse solo. Não adianta querer falar de árvores, das frutas magníficas que vão surgir, que não vai nascer nada se só for na areia. Vai nascer só coco. E coco, tá bom, tem pessoas que sobrevivem de coco. É austero, mas dá, mas assim, é no limite da sobrevivência. Se quiser comer melhor, vai ter que ter um esforcinho e fazer alguma coisa com esse solo. Não tem como nascer muito mais coisas da areia. Então assim, é meio que perda de tempo ficar falando sobre frutas de outro tipo de solo, sendo que só tem areia. A gente não está fazendo nenhum esforço para melhorar essa areia e transformar num solo rico que pode nascer qualquer outra coisa. Então mérito é um assunto básico, e o assunto não é básico no sentido não de ser supérfluo, base no sentido de fundação. Se a mente não tem essa fundação de mérito, meditar, dá para meditar, mas é limitado o que dá para fazer, porque a mente, você vê, é que nem sentar no concreto, né? Tipo, não é confortável. Então assim, tem benefício? Tem, com certeza tem, mas é limitado. Não vai dar para sair muito mais coisa daqui. Então por isso que é interessante olhar para esses sutras que às vezes a gente pula, né? Por isso que estou com um plano de colocar esses sutras no comecinho das reflexões de domingo, para as pessoas terem noção que isso existe, né? Que às vezes parece que tipo metade do Cânone Pali foi deletado e só aparece esses sutras sobre técnicas de meditação, sobre termos avançados, sobre estados de samadhi, isso e aquilo, uns termos complicados. Gente, mas e o beabá? E o arroz com feijão? Tem que voltar nesses sutras básicos. Às vezes é isso que a gente precisa, né? Às vezes a gente vai em alguns grupos de meditação e as pessoas sentem uma sequidão assim no mental, as pessoas são secas, não tem aquela... ninguém sorri, né? Todo mundo é sério, tenso e tipo, o sutra, vamos estudar o sofrimento e vamos ficar aqui sofrendo, pensando a respeito. Então assim, fica um negócio tenso, duro, tipo, assim, tendo visto
as coisas como funcionam no mosteiro tailandês, e olhando para isso, é meio estranho, né? A gente tem alguma coisa errada nisso, né? Mas você vê, a gente fala, a gente dá um alerta, a gente tenta por bondade, por apontar para essa pessoa, vem por aqui é mais brilhante, é um caminho mais radiante, é menos austero, é mais rico e tal, mas a pessoa simplesmente não. Ok, eu fiz a minha parte. Tipo, eu fui lá, tive essa experiência de estar lá na Tailândia, ver como é que funciona, ver como que fica muito melhor esse tipo de prática integrada com a vida diária, integrada com o mérito. Aí você vem e fala para as pessoas não escutam. Ok, então, fazer o quê? Deve ser karma das pessoas não escutarem, né? Fazer o quê? Então, não vou queimar minha pestana com isso. Deixa elas fazer o que elas querem. Então, assim, diferentes grupos têm diferentes approaches, né? Diferentes tendências, né? Fica o convite de testar e experimentar o que funciona pra gente. E olhar para esse aspecto meritório, né? De bondade, traz essa radiância para a mente, né? Essa luminosidade para a mente. Fica muito mais leve meditar, né? Porque em vez de simplesmente meditar e vir só memórias ruins, né? Coisas, raiva, rancor, cobiça, né? Vai ter uma base nutritiva para a mente, uma base meritória. Vai ter uma base de autoestima para a mente. A mente se sente bem, porque ela faz coisas boas. Então fica muito mais fácil meditar. Você vê, muito do trabalho não é na almofada, é o que a gente está fazendo fora da almofada. Então fica o convite de usar essa oportunidade, de relembrar desse ensinamento importante que o Buda deixou, né? Porque assim, o contexto disso, né? Nessa reunião, né? Que imagina, reuniram-se 1.250 monges, todos arahants, né? Depois dessa reunião, né? Todos eles iam se espalhar pela Índia, né? E expor o ensinamento do Buda em diferentes locais, né? E o Buda dá esse ensinamento resumido, né? Para que, por exemplo, cada monge vai ter um estilo meio diferente de ensinar, né? Mas tendo essa base do Ovada Patimokkha, né? Tem uma coisa em comum em todos aqueles ensinamentos, né? Tipo, essa base fica comum, né? Então evita confusão, evita que crie diferentes seitas, né? E a coisa fica unificada. Um dos outros itens que aparece, que é útil para nós leigos, né? Também lá na parte do Ovada Patimokkha, é Kanti Paramang Tapoti Tika, a resiliência ao supremo incinerador de impurezas mentais. Então, quando a gente está praticando meditação, Kanti é uma qualidade que a gente precisa ter, né? Que a gente tem que aguentar várias coisas difíceis, né? Mesmo praticar os preceitos, às vezes é difícil, né? Muitas vezes é difícil, porque a nossa mente quer fazer outras coisas, e aí a gente tem que colocar uma barreira. A mente queria fazer, mas a gente tem que colocar e falar que não vou fazer. Parece a barata, a gente pensa com raiva, eu quero matar essa barata, vou pegar um inseticida, aí a mente fala, não, vamos tentar outra coisa. E aí é complicado, tem que pegar um pote, tem que fechar, dá trabalho. Levar a barata para fora, abrir o pote, dá um trabalhinho, mas que efeito que tem na mente, né, fazer isso? Aí tem que ter Kanti, né? Porque inicialmente vem a raiva, vem o medo, vem o ódio, e aí a gente quer simplesmente apertar o botão mais fácil. Então o Kanti é essencial, né? Então fica o convite de refletir nessas coisas, né? E usar isso para o nosso benefício nessa ocasião auspiciosa. A próxima ocasião auspiciosa é o Visakha, né? Visakha Puja, que é a lua cheia do mês de Visakha, que geralmente cai em maio ou junho, que aí é celebrado a data de aniversário da iluminação, nascimento e parinibbana do Buda, que aí também vai repetir uma cerimônia parecida. Aí depois tem lá no Asalaha Puja, que é lá perto do agosto, setembro, não, julho, agosto, que é o começo do retiro da chuva dos monges, que é a data que comemora o primeiro ensinamento do Buda. Então tem essas 3 datas auspiciosas no Buda Sasana, que a gente preserva desde longa data. Então fica o convite de usar essas ferramentas e usar para o nosso melhor benefício. Alguma
dúvida, compartilhamento sobre meditação, sobre a palestra, sobre Maga Puja. Para variar, passamos do horário. Essa é outra coisa que a gente geralmente passa. Assim, agradecer, porque me pegou de surpresa, não estava esperando, assim, e fiquei muito contente em participar. Você tinha participado dos outros que a gente fez? O Visakha, o Asalahai, já fez algumas vezes. Não, Essa procissãozinha. não, mas adorei. Aí na Tailândia, geralmente dá muita gente, dá 1000 pessoas à noite, né? Tipo, ela fica filona, tipo, em volta do salão inteiro, né? Tipo, então assim, aqui é um altarzinho pequenininho. É bem improvisado, mas a Tailândia é bem grande, né?